Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35, na minha versão diz assim, você que também pode nos acompanhar pelo telão, tá? Naquele dia, de tardezinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado. Então, eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao mar: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês ainda são medrosos? Vocês ainda não têm fé? Glória a Deus, glória a Deus. Essa foi a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração durante essa semana. E o que eu queria ministrar com vocês aqui de uma forma bem breve, a mensagem, é sobre os aprendizados no Mar da Galileia. Aprendizados com o Mar da Galileia. Amém? Você quer que Deus fale com você, meu irmão? Feche os teus olhos aí, vamos orar? Papai, eis aqui a tua palavra, Pai. Eis aqui a tua palavra. Senhor, eu creio que muitas coisas em nossa vida nós só alcançaremos, nós só acessaremos quando nós somos instruídos por essa tua palavra. A tua palavra é tudo para nós, papai. Por isso nós pedimos essa tarde, continua falando conosco, Pai. O Senhor já falou conosco aqui de tantas formas, mas agora através da tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais afiada do que espada de dois gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. A tua palavra, ela é capaz de discernir pensamentos e intenções do nosso coração. Fala conosco através desta palavra, Senhor. Nós colocamos o nosso coração rendido a Ti, como terra boa e pronta para receber uma semente. Assim eu oro, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Então vamos lá. Durante essa semana, essa foi a referência que o Senhor trouxe ao meu coração de Marcos 4, uma passagem bem conhecida, Uma passagem muito ministrada, E meditando nesta passagem, meus irmãos, nós conseguimos obter aqui ensinamentos muito preciosos para a nossa vida. Muitos e muitos ensinamentos preciosos para nós. Essa passagem ela é muito rica em detalhes, pequenos detalhes. Detalhes estes que podem fazer total diferença na vida de qualquer pessoa quando percebido. E é sobre estes detalhes, esses pequenos detalhes, que eu quero compartilhar, que eu quero dividir aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração com vocês essa tarde. E olha só, talvez você nunca recebeu nada parecido com isso, mas olha só, o primeiro detalhe, meu irmão, que eu quero já dividir com vocês, já está no cabeçalho da passagem. Algumas Bíblias têm algum cabeçalho, tem cabeçalhos, títulos das passagens, E no meu aqui está dizendo assim, Jesus acalma a tempestade. Jesus acalma a tempestade. Meu irmão, eu não sei se com você é assim, mas só com esse título aqui, só esse título já é capaz de trazer conforto ao meu coração. Só no título, no cabeçalho dessa passagem, eu já consigo sentir conforto no meu coração. Só o fato do nome dele, o nome de Jesus, já está no início de tudo. Só isso já traz paz para a minha alma. Só o nome dele à frente de tudo já traz paz. Só o fato de saber que quem acalma a tempestade é Jesus já traz alívio ao nosso interior.
Só o fato de saber que Ele que está no controle da embarcação, que dentro da adversidade é Jesus que está presente, só isso aí já dá descanso para a nossa alma. Sim ou não? Sim. Sim. Só o fato de ouvir Jesus no início de tudo, de ver Jesus em tudo, só isso aí, ó, já é suficiente. Nós vemos sozinho ou algo natural. Quem acalmou a tempestade foi Jesus. Jesus. Deixa eu já entregar algo aqui para você, para a tua vida, para você que está presente, para você que está nos assistindo. Eu quero entregar algo já. Só com a mensagem do título eu quero entregar algo para você. Olha só. Eu não sei como é que está a tua vida nesse momento. Eu não sei. Mas o Senhor pediu para entregar isso aqui para você. Olha só. Independente dos ventos que sopram contrário à tua vida, filho, eu ainda continuo sendo Deus da calmaria. Aleluia. Eu ainda continuo sendo Deus da calmaria. Independente das tristezas que porventura tenha abatido o teu coração, eu continuo trazendo paz aos corações. Eu sou o mesmo. Independente das adversidades, das palavras duras ou palavras de derrota que você ouviu até hoje, ou até mesmo essa semana, eu quero te dizer, filhão, eu continuo sendo o mesmo. Eu sou o Deus que acalma. Eu sou o Deus que acalma. Talvez de toda a mensagem que eu vou ministrar aqui hoje, talvez você precisava ouvir só isso. Então recebe no nome de Jesus. Recebe. Ele está te dizendo, eu ainda tenho controle de tudo, filhão. Filha, eu ainda sou o Deus que acalma as tempestades. Eu sou o mesmo, eu não mudei. Eu sou o Deus da calmaria. Amém? Amém, meu irmão? Eu sei que tem pessoas que precisavam ouvir isso. Eu sei. Deus pediu para entregar isso aqui, ó, para esse momento da mensagem. Eu sei que tem pessoas. Então, olha só. Só recebe o que é da parte de Deus. De mim não tem nada. Foi Ele que pediu para entregar. Amém? O seu Deus é o Deus da calmaria ainda. Ele não muda, Ele continua sendo o mesmo. O Senhor do vento e o Senhor da tempestade é o teu Deus. E com apenas uma palavra Ele pode mudar tudo. Descansa nele, confia nele. E outro detalhe, meu irmão, que eu quero compartilhar com vocês, falar um pouco aqui com você essa tarde, que foi algo que o Senhor dividiu comigo aqui, ó, e eu espero que você me entenda, tá? O outro detalhe é sobre algumas verdades que nós precisamos saber sobre as muitas tempestades que nós enfrentamos na nossa vida. Quantos enfrentam tempestades aqui? Eu enfrento bastante. E foi isso que o Senhor trouxe ao meu coração. Nós precisamos entender algumas verdades sobre essas tempestades. Como assim? Precisamos entender essas muitas tempestades. O entendimento sobre essas verdades, o entendimento destas tempestades, meu irmão, pode mudar todo o nosso roteiro. Pode mudar a trajetória daquilo que você está vivendo. Pode mudar seu ciclo. Só o fato de você começar a entender melhor essas tempestades. Saber acerca dessas verdades sobre as tempestades. E que verdades são essas? São 4, meu irmão. Pelo menos 4. A primeira delas é que todas as tempestades são inevitáveis. Muitas das tempestades da nossa vida são inevitáveis. Ninguém de nós aqui, meu irmão, ninguém de nós aqui que está aqui, ou você que está nos assistindo, ninguém de nós vive numa redoma de vidro. Você vive ileso, blindado. Ninguém de nós aqui, ó, vive dentro de uma bolha. Não. Desde o nosso nascimento até a nossa morte, todos nós passaremos sim por momentos difíceis.
momentos de adversidades, por tempestades, sem exceção nenhuma. Então já entenda algo, meu irmão, se você está passando algo hoje, enfrentando algo difícil, conflitante, doloroso, ei, fica tranquilo que você não é o único não, tá? Não é só com você um negócio, não. Tempestades sempre virão. O próprio Jesus nos declarou isso, sim ou não? Quando ele estava se despedindo dos seus discípulos, o que é que ele diz lá em João 16:33? Eu falo tudo isso a vocês para que vocês possam ter paz em mim. O quê? No mundo vocês passarão por aflições, mas tenham coragem, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, todos nós, sem exceção, passaremos por tempestades. Está me entendendo aí? As tempestades são inevitáveis. Ninguém é ileso. A segunda verdade, as tempestades, muitas das vezes, serão imprevisíveis. O que é isso? Elas chegam de repente. Você nem imagina. Você não está esperando. Tal. E do nada, sem aviso prévio, chegou a tempestade. Nos pegam de surpresa. E muitas vezes nos colocam de cabeça para baixo. Exemplo. Um dia comum que você vai sair e do nada um acidente grave acontece. Ou aquele outro dia que você vai trabalhar como todo outro dia e do nada você recebe uma notícia ruim, uma notícia que gera dor, que você não esperava, talvez até mesmo alguma pessoa que partiu, que morreu. Ou aquele dia que você sai para trabalhar feliz, alegre, confiante, e do nada você chega na sua empresa, está lá, o seu chefe chega e fala, você está dispensado, você foi demitido, pega de surpresa. Então sim, meu irmão, muitas vezes situações que chegam de repente, tal, que você não espera. As tempestades sim, são imprevisíveis. Ninguém pode saber daqui 5 minutos. Alguém aqui consegue imaginar o que vai acontecer daqui 5 minutos? Não, ninguém sabe. A terceira verdade, meu irmão, é que além das tempestades serem inevitáveis e imprevisíveis, elas também são, muitas das vezes, incontroláveis. Você não terá controle nenhum sobre ela. Você não vai conseguir dominar a situação. Assim como os discípulos, que mesmo sendo experientes, tendo perícia em situações difíceis, em alto mar, pois eram pescadores, eles viviam disso aí, mas o que é que a Bíblia mostra? Mostra que eles não sabiam fazer nada, que eles estavam perdidos, eles não conseguiram controlar a situação. Aquele barco, creio eu, assim como nós lemos, estava sendo arrebentado pela fúria do mar. A morte estava chegando no ouvido daqueles homens, falando assim, eu vou tragar vocês. Eles não conseguiam fazer nada nessa situação. Tempestade totalmente incontrolável, fora do controle deles. Então sim, meu irmão, essa é outra verdade sobre tempestade. Elas fogem, muitas vezes vão fugir do nosso controle. E a quarta e última verdade sobre as tempestades, sabe o que é? É que sim, muitas vezes também as tempestades serão pedagógicas. Vão nos ensinar muitas coisas. Você, assim como eu, crê na soberania de Deus, amém? Sim ou não? Sim. Eu e você, né, sabemos que não existe esse negócio de olho gordo, não é? Olho gordo, azar, mandinga, sorte, não é? Pelo menos eu espero, né, que assim seja. Então, não existe isso, gente. O que eu e você acreditamos é que quando nós estamos no Senhor, é a mão dele que traça o nosso destino, amém? Amém. É a mão dele. Paulo vem dizendo isso aí, que quando você está no Senhor, tudo coopera para o seu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porém, nós precisamos entender sim, meu irmão, que algumas tempestades virão para nos ensinar algo. Algumas tempestades serão pedagógicas, virão para nos fortalecer, nos orientar, nos ensinar, nos redirecionar, nos levar para mais pertinho dele. Quantos estão entendendo? Quantos lembram aqui do profeta Jonas?
Profeta Jonas, a tempestade que ele enfrentou foi pedagógica, meu irmão. Serviu para ensinar ele, tal, que não tinha como ele fugir do propósito dele. Ele até tentou. Não tinha como ele fugir daquilo que ele foi designado a fazer. O que? Pregar a palavra de Deus. Levar a palavra para o povo de Nínive, que era um povo cruel. Um povo que, não sei se você sabe, eu fui estudar um pouquinho sobre eles. Eles tinham as piores técnicas de tortura daquele tempo. Você sabia, meu irmão, que o povo de Nínive, eles tinham uma técnica de arrancar toda a pele do corpo humano e deixar a pessoa viva e ficar vendo ali quanto tempo essa pessoa morreria. Escalpelar pessoas, tal, através da força do cavalo, rasgavam aqui a nuca, amarravam ganchos e batiam no cavalo para o cavalo arrancar. E ficar olhando quanto tempo essa pessoa levava para morrer. E Jonas falou que Jonas, o Senhor fez o que com Jonas? Jonas, vai lá e prega do meu amor para esse povo. E Jonas fez o que? Foi para o outro lado. E Jonas enfrentou uma grande tempestade que colocou a vida de um monte de gente em risco. Até o momento que ele entendeu, opa, peraí. Essa tempestade está vindo aqui para me ensinar que não tem para onde eu ir. Não tem para onde eu correr. Então eu não vou colocar esse povo em risco, não. Eu vou assumir aqui, ó. E aí, né, vem a passagem que fala que ele foi tragado pelo grande peixe, foi levado até o litoral, e de lá ele foi a Nínive, pregou a palavra e salvou aquela nação. Fez aquele povo se arrepender dos pecados e serem salvos. Então sim, meu irmão, essa grande tempestade reposicionou, ensinou Jonas. Então essas verdades que eu estou falando aqui para vocês, ó, tal, que são inevitáveis, imprevisíveis, incontroláveis e pedagógicas, são importantíssimas, esse entendimento para nós. Por que eu estou querendo trazer isso aqui para você, meu irmão? Para que, assim como eu falei no início, tal, porque esse entendimento aqui vai ajudar você no processo. Esse entendimento aqui vai fazer você entender a tempestade. Esse entendimento aqui vai fazer você enxergar Deus no negócio. Esse entendimento sobre essas verdades, tá, meu irmão, vai fazer você a não fazer como os discípulos fizeram. Tá? Recebe isso aqui, meu irmão, ó, na tua vida, ó. Este entendimento aqui ajudará você a externar a sua fé e não o seu medo. Ter entendimento dessas verdades vai fazer você colocar para fora a tua fé, a tua crença, a tua convicção no Senhor e não o medo. Essas verdades, meu irmão, nos ajudarão a não fazer como os discípulos. Por isso que eu vejo que essa passagem ela é muito rica em detalhes. Nós vamos aprender com eles, com o erro, né, deles. Mesmo vivendo com Jesus, andando com Jesus, precisando milagres e milagres de Jesus, no momento do aperto, no momento da dificuldade, no momento da tempestade, eles externaram o medo e não a fé. Jesus estava no barco. Você já parou para imaginar você dentro de um barco com Jesus? Você já parou para imaginar? Imagine! Mas mesmo assim, no momento da aflição, no momento da sensação da morte, eles externaram o medo e não a fé. Meu irmão, entenda isso aqui, ó. O medo não deixa você viver a palavra de Deus no meio da tempestade. O medo não deixa você viver a palavra liberada de Deus no meio da tempestade, no meio da dificuldade, no meio da adversidade. Os discípulos, por causa do medo, não conseguiram viver a palavra liberada de Jesus lá no início da história. Onde Jesus diz para eles assim, ó, vamos para o outro lado da margem. Quem chamou foi Jesus. Quem liberou a palavra foi Jesus. Mesmo com Jesus no barco, o fator tempestade gerou uma crise neles. E algo que é fato, meu irmão, é que toda crise gera dúvidas. E por consequência, toda dúvida vai trazer o quê? O medo. Você precisa entender isso aqui, meu irmão. Olha só.
palavra liberada dos céus não prospera com medo. Palavra liberada de Deus não vai prosperar na dúvida. Não tem como as duas andar junto. Não tem como. Jesus é bem claro ao entrar no barco com eles e dizer: passemos para o outro lado. Essa palavra liberada de Jesus dava garantia da travessia, meus irmãos. Se eu e você, nós só viveremos, meu irmão, nós só conseguiremos andar sobre a palavra liberada do Senhor se nós escolhermos, colocarmos de fora, de lado o medo. Ou temos medo ou temos fé. Quantos estão me entendendo aqui? Não caminha junto. Não caminha. Somente quando nós escolhemos andar sobre a palavra liberada que nós estaremos habilitados a viver o inexplicável, o imensurável, o sobrenatural de Deus. E a Bíblia, tem um monte de exemplos sobre isso. Sobre pessoas que ousaram andar, viver pela palavra liberada. Se você for comigo lá, vá comigo no livro de Mateus, no capítulo 14. Mateus no capítulo 14, a partir do verso 23. Vou citar um exemplo aqui. Mateus 14, a partir do verso 23. E na minha versão diz assim, Mateus 14, 23. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu a um monte a fim de orar, sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do mar. E as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 da manhã, Jesus foi até eles andando sobre as águas. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram com medo. Nesse instante Jesus disse: tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: Senhor, se é tu mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até o encontro. E então Jesus disse: venha. E Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção de Jesus. Meu irmão, neste mesmo mar, no mesmo local dessa passagem, Pedro viveu o inexplicável. Pedro viveu o sobrenatural de Deus. Pedro andou sobre as águas. Todo mundo ali estava morrendo de medo, achando que era um fantasma. Até no momento, meu irmão, que Jesus liberou uma palavra. Imagine, você está no barco e vê lá uma pessoa andando sobre as águas. Eles estavam aprendendo muita coisa ainda. Então ficaram morrendo de medo mesmo. Humanamente falando, imagine você andar. Eu moro na frente de um lago aqui, gente. Eu estou ali 11 horas orando na varanda da minha casa, vejo alguém andando em cima da água. Aí eu vou olhar do outro lado para ver se Jesus está lá. Será que eu vou fazer isso aí? Humanamente falando, eu já vou falar: como assim? O que está acontecendo? O que é isso? E então Pedrão falou: se é tu mesmo, fala para mim a teu encontro. E então Jesus libera uma palavra: vem, Pedrão, vem. E Pedro, colocando o pé sobre a palavra liberada de Jesus, ele anda sobre as águas. Ele vive o inexplicável. Você está conseguindo entender, meu irmão? Quando a gente anda apoiado em uma palavra liberada, quando nós abdicamos de tudo e acreditamos nessa palavra, nós vivemos o inexplicável, o imensurável, o sobrenatural. Algumas semanas atrás eu ministrei em Mateus 8 sobre o centurião. Quantos lembram? Um homem que nem crente era, gente. Um homem de outra cultura, romano, acostumado a adorar outros deuses, mas se permitiu conhecer a Jesus. E
e escolheu andar sobre uma palavra, recebeu uma palavra e salvou a vida do seu servo. Meus irmãos, entender as muitas tempestades, sim, vão nos ajudar a externar fé e não medo. Vão nos ajudar a viver as palavras liberadas ao nosso respeito. Sim, com o simples fato de você começar a olhar diferente para as suas muitas tempestades. Comece a olhar diferente, meu irmão. Assim como eu falei, ninguém é ileso, todo mundo vai passar por tempestade. Comece a olhar diferente. Ter esse entendimento dessas verdades vai fazer você viver o inexplicável, o sobrenatural. Ter um entendimento sobre essas verdades vai fazer você externar a fé e não o medo. E a viver todas as palavras liberadas ao teu respeito. Que palavras são essas, Digão? Que palavras são essas? Eu vou citar só algumas aqui, só para você entender o que a palavra diz ao teu respeito. 1 Tessalonicenses 1,4. Você é escolhido de Deus. 2 Timóteo 1,9. Você é chamado por Deus. Gálatas 3,9. Você é abençoado. 1 Coríntios 6,9. Você é morada de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Apocalipse 12,11. Você é vitorioso. Romanos 8,17. Você é herdeiro de Deus. Efésios 6,10. Você é fortalecido todos os dias. Romanos 8,37. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. É esta palavra que vai te sustentar, meu irmão. Essa é a palavra liberada de Jesus para você. Hoje, para os dias de hoje. É essa palavra liberada que vai, meu irmão, te garantir no meio da tempestade. Que vai te deixar de pé no meio da tempestade. Que vai fazer você externar fé e não medo. Por mais difícil que seja que você está enfrentando. Por mais difícil que seja, comece a olhar e a encarar as suas muitas tempestades na vida, meu irmão. O Senhor nos garantiu e falou que nós não estaríamos ilesos. E para finalizar aqui, meu irmão, baseado no verso 35 que nós lemos, para finalizar essa mensagem, baseado no verso 35, eu quero entregar só mais isso aqui para você, Recebe isso aqui, Quem te chamou te garante. Quem te chamou te garante. Glória a Deus. O verso 35 é claro em mostrar que foi Jesus que convidou os discípulos. Passemos para o outro lado. Baseado nesse verso 35, eu quero entregar só mais isso aqui para você. Quem te chamou te garante, meu irmão. Quem te chamou te garante. Escute, Sela isso aqui no teu espírito, olha só. Promessa de Jesus e realidade é a mesma coisa, meu irmão. Promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa, vai acontecer. Ele já liberou uma palavra sobre a tua vida, meu irmão. E se Ele liberou, Ele vai garantir. Se Ele liberou, Ele garante. Fica firme aí, meu irmãozão. Fica firme. Começa a entender essa tempestade aí, Começa a olhar de forma diferente para ela. Para de entregar os pontos. Para de esmorecer. Para de achar que não dá. Começa a olhar de forma diferente. Muitas dessas tempestades, assim como eu falei, são pedagógicas. Estão aí para ensinar você. Mas você precisa ter esse entendimento. Em vez de entregar os pontos, esmorecer, achar que Deus te abandonou, que Deus não está com você, começa a olhar diferente agora.
Você fazendo isso, você vai externar a sua fé, meu irmão. E Paulo também diz que o justo vive pela fé. Nós vivemos de fé em fé, meu irmão. Se eu falar para você que eu vivo baseado naquilo que eu vejo, eu vou largar a mão. Eu vou largar de mão. Mas eu vivo baseado naquilo que Ele diz ao meu respeito. Eu vivo baseado na palavra liberada da cruz sobre a minha vida, dizendo que eu sou abençoado, dizendo que eu sou mais do que vencedor, me garantindo que o Senhor está comigo. Então olha só, fica firme aí, ó, fique em paz, fica em paz, fique em paz, fica em paz. Entenda isso aqui, olha só, paz interior não é a ausência de tempestade. Paz interior é a confiança de que apesar da tempestade, tudo está sob controle. Paz não é a ausência de tempestade. Paz é ter a confiança de que mesmo na tempestade o Senhor está no controle de tudo.